Muito bem, então vamos lá começar a nossa aula de hoje, pessoal. Hoje a minha internet, ela tá testando o meu coração, gente. Então, se der umas travadinhas, já peço desculpas, mas eu não sei o que acontece, se é assim aí na cidade de vocês ou aí na casa de vocês, mas na minha casa é assim, choveu, a internet fala, opa, vou travar. É inacreditável. E tá uma chuvinha gostosa aqui em Maringá. Uma chuvinha bem agradável. Então, vamos lá. Começar a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula sobre alfabetização e letramento. Eu vou pedir hoje uma coisa um pouco diferente para vocês. Eu queria que vocês separassem aí um papel e uma caneta, ou um lápis. Um papel e um lápis aí, para a gente fazer uma atividade um pouquinho mais prática, só para eu conseguir colocar na prática o que eu vou falar hoje com vocês, para que vocês consigam visualizar. Hoje nós vamos falar sobre as fases da alfabetização. Então, uma criança que ela é pré-silábica, que ela é silábica, que ela já está alfabetizada, como é todo esse processo até chegar, de fato, na leitura fluida, na escrita, ok? Então, vamos lá. Antes de começar a minha explicação, né, quem pegou aí um papel, uma caneta e quem quiser, eu vou pedir que faça um favor. Que faça um desenho da sua casa. Pelo lado de fora, como se você estivesse olhando sua casa de frente. Vai fazer sentido, gente, fica tranquilo. Mas como se você estivesse parado na frente da sua casa, olhando para a sua casa. Boa noite. Enquanto vocês vão desenhando, eu vou explicando para vocês por que eu pedi essa atividade. Eu tenho certeza que nesse momento vocês estão primeiro puxando na memória de vocês como é a sua casa. Você mora na sua casa, você observa a sua casa todos os dias, mas você raramente para olhar a sua casa de frente. Eu tenho certeza que muitas vezes na correria do dia a dia, você só entra na porta da sua casa, observa, obviamente, as coisas que estão dentro da sua casa, mas raramente você para e olha a sua casa numa perspectiva de quem está de fora. Tenho certeza que na correria, muitas vezes, a gente sai e entra e a gente nem sequer observa como está a nossa casa. E por que eu pedi para vocês fazerem esse desenho hoje? E comecei a aula dessa maneira. Porque uma das fases que nós vamos falar hoje é sobre a fase do desenho. Porque uma criança, antes dela escrever, o que ela faz? Ela desenha. Então, ela desenha, ela pinta. Então, quando eu pedir para vocês realizarem o desenho da frente da casa de vocês, vocês tiverem que fazer 2 exercícios mentais. O primeiro, puxar na memória como é a frente da sua casa. E o segundo, você teve que se recordar como desenhar uma casa. Como que eu faço uma casa? Muitas vezes, como que a gente faz uma casa? A gente faz um quadrado e em cima a gente coloca um retângulo, certo? Um retângulo não, perdão, um triângulo. Muitas vezes a gente faz um quadradinho e em cima a gente coloca um triângulo, que representa o telhado. Aí faz ali 2 quadradinhos que é a janela, um retângulo que é a porta. Geralmente não é assim que a gente desenha uma casinha? É claro que tem gente que desenha mais elaborado, né? Quem mora em prédios ou quem mora em uma outro tipo de estrutura de casa vai desenhar, obviamente, de acordo com a sua realidade. Mas vocês não tiveram que parar e lembrar como é a frente da sua casa? Eu tenho certeza que se eu pedir agora para vocês pintarem, vocês vão dar uma travadinha ainda assim, falar, nossa, mas a minha casa é amarela, é verde, é branca, não é pintada. Então, pessoal, a mesma coisa acontece com as nossas crianças. Antes da criança iniciar na escrita, antes da criança iniciar o processo de leitura e escrita, o que ela faz? Ela desenha. Ela se comunica principalmente por meio do desenho. E é tira e queda. Você quer conhecer de fato uma criança, você peça para ela desenhar. Peça para ela desenhar a família dela,
peço para ela desenhar a casa dela. Vocês vão conseguir, por meio do desenho, visualizar como essa criança, primeiramente, enxerga a própria família, e segundo, como ela enxerga a própria casa. A mesma coisa agora com vocês. Se você olhar o seu desenho, você vai perceber que é a maneira como você enxerga a sua casa. Se você fez uma casa grande, se você fez uma casa pequenininha, se você fez uma casa alta, se você fez uma casa baixa, é dessa maneira que é essa maneira que a criança ela também faz. Ela precisa primeiro puxar na memória dela o que ela precisa fazer, recordar aquilo que ela aprendeu e colocar no papel. Então, quando nós falamos do processo de alfabetização, não é simplesmente a criança pegar um papel e começar a escrever, pegar um livro e começar a ler. Nós temos todo um processo para chegar até lá. Quem quiser mostrar o desenho na câmera, eu tenho certeza que cada desenho saiu de um jeitinho. Ninguém desenhou igual, ninguém fez da mesma maneira. Mas nós temos estabelecido mentalmente um olha ali, ó. Que legal, tá vendo? Cada um desenhou do seu jeitinho. Mas nós temos pré-definido o conceito de como é uma casa. Olha, eu desenho mais ou menos parecida ali com a Irilene. Irilene, eu desenho mais ou menos assim também. Gente, eu sou péssima de desenho. Muito bem. Olha, muito bem. Isso aí. Tem grades. Olha, tem um ali que desenhou no Paint. Muito bem, Nicolas. Muito obrigada por demonstrar a sua casa. E assim, nós conseguimos visualizar como eu preciso primeiro pensar, eu preciso planejar, eu preciso me organizar, para aí sim eu conseguir colocar no papel aquilo que eu pensei, aquilo que eu organizei. Então, a criança ela passa por este mesmo processo. Primeiro, nós precisamos demonstrar para a criança o caminho para fazer, como se faz, né? Ajudar a criança a organizar o pensamento dela para que ela consiga também se expressar por meio das palavras, do desenho, futuramente. Então, agora nós vamos entrar de fato no assunto, no conteúdo. Obrigada, pessoal, por quem desenhou e demonstrou, mas eu quis começar dessa forma para que a gente consiga se colocar um pouco também no papel das crianças, porque vocês serão. Eu já passei pela fase de ser alfabetizadora, já passei pela educação básica por muitos anos, e a gente tem uma cobrança incrível, assim, de que a criança tem que ler, a criança tem que escrever, mas a gente está dando suporte, o caminho suficiente para isso? Então, às vezes, a cobrança, a gente precisa dar o suporte. Ninguém aqui já nasceu sabendo desenhar, ninguém aqui nasceu sabendo escrever, nós tivemos um processo para chegar até lá. É o mesmo que quando a gente vai aprender uma língua nova depois de adulto. Assim, parece que a gente não sabe nada, meu Deus do céu. Eu fui tentar algumas aulinhas ali para retomar o inglês, gente, parecia que eu não sabia nem ler nem escrever nada. Eu me sentia assim, perdida. Então, é o mesmo que acontece com uma criança que ela está entrando no processo de alfabetização. Então, simbora para os nossos slides. Bom, então essa é a aula 2 sobre alfabetização e letramento. Para quem ainda não me conhece, então eu sou a professora Renata Valério, eu sou licenciada em Pedagogia, tenho pós em Psicopedagogia Institucional e Clínica, também em Alfabetização e Letramento, sou graduada em Matemática e mestre em Educação, e atualmente graduando em Letras e Português. Mas eu acho que nessa altura do campeonato vocês já me conhecem muito bem. Bom, qual é o nosso objetivo de hoje, então? Compreender as fases da alfabetização. Lembrando, pessoal, que os slides serão compartilhados com vocês, ok? Depois eu vou enviar para as tutoras e elas compartilharão com vocês e essa aula ficará salva. Não teremos lista de presença, ok? Então, fiquem tranquilos referente a isso. Bom, vamos lá. Retomando, então, o conceito de alfabetização que nós vimos na aula passada, o que significa alfabetização? O que significa alfabetizar? A alfabetização, então, ela pode ser definida como o processo pelo qual o indivíduo adquire o domínio do sistema alfabético de uma língua. Então, como eu aprendo.
Eu já comentei algumas vezes com vocês que eu só aprendo escrevendo. Eu preciso escrever, eu preciso ali do papel. Mas nós temos pessoas que são muito boas na audição. Então, eu ouvi, beleza, eu consegui. Já eu respondo as perguntas, pessoal, só um minutinho. Tem pessoas que são muito boas com o visual, são pessoas muito boas com a audição. Então, cada um ali vai precisar se adaptar e entender a forma como melhor compreende, como melhor aprende. Então, depois de adulto, claro que isso fica muito mais fácil, porque o nosso sistema de ensino da educação básica e até do ensino superior, as aulas são muito mais expositivas, então vocês ouvem muito mais do que praticam muitas vezes. Então, de acordo com o nosso sistema de educação, nós temos muito mais aulas expositivas. Mas depois de uma certa idade, a gente vai compreendendo qual a melhor forma que nós aprendemos. E assim nós precisamos de suporte para as nossas crianças. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos e se ele parar para escrever enquanto ele está ouvindo, acabou. Ele não consegue nem ouvir nem escrever, ele se perde. Então, ele precisa prestar bastante atenção e depois ele oralmente é muito bom. Então, eu já percebi que ele não precisa, não é uma criança que precisa anotar tudo para conseguir compreender o conteúdo. Então, nós também precisamos dar um suporte e diferentes estratégias para as crianças. Por mais que nós tenhamos muito mais aulas expositivas, nós precisamos observar como as crianças aprendem e, de acordo com ali o meu conteúdo, tentando encaixar estratégias diferentes. Então, como nós também já discutimos na aula passada, a alfabetização ela não é um processo linear, quem dera se fosse, né? Nós não temos ali uma sala de aula com 25 alunos e todos eles aprenderão da mesma maneira, não é assim que funciona. Nós precisamos, então, entender que é uma construção. E essa construção, ela precisa de uma união entre família e escola, principalmente, porque sem essa parceria não funciona, não adianta nada chegar à escola, cobrar a criança e em casa não dar a devida valorização aos estudos. Eu já passei por turmas que eu ouvia assim, eu não preciso estudar, eu tenho dinheiro, eu não preciso estudar. E não é assim que funciona, né? O estudo é importante, você saber conversar, você saber argumentar, você saber fatos. Gente, nada mais gostoso do que chegar em um local e você conseguir conversar sobre diferentes tipos de assunto com fatos, com argumentos, e não com eu acho que é assim, mas realmente saber aquilo. Opa! Acho que alguém. Pessoal, eu peço que não fiquem compartilhando, porque senão sai da apresentação do slide e aí não dá certo. Vamos lá. Então, nós precisamos entender que eu aprendo mais com vídeos. Eu tinha muita dificuldade de aprender com vídeos. Depois que eu comecei a trabalhar com EAD, eu comecei a ficar mais a par, eu consigo muito mais com os vídeos. Bom, então, nessa perspectiva, eu trouxe hoje para vocês duas autoras que trabalham muito sobre alfabetização e letramento, que é a Emília Ferreira e a Ana Teberoski. Se vocês quiserem anotar aí, os livros delas são sensacionais, são muito bons mesmo. Eu até tenho aqui alguns também, depois eu posso mostrar para vocês. Outra alfabetizadora que eu super indico, muito, muito bom, é a Magda Soares. Ela é sensacional, ela fala da alfabetização de uma maneira muito clara. Então, a Emília Ferreira, a Ana Teberoski, a Magda Soares, são professoras que trabalham a alfabetização. Muito bem. Dentro da alfabetização, psicogênese vamos lá, vou voltar aqui. Psicogênese, pessoal, é nada mais do que a maneira como a criança vai aprender. Então, ela é conhecida como a maneira como a criança ela vai se expressar, como a criança ela vai colocar aquilo que ela quer dizer em palavras. Isso que é psicogênese. Mas eu lá para frente eu vou falar mais sobre isso, tá bom?
Vamos falar sobre a fase pré-silábica, que é a fase inicial. Então, muito bem. Posso sim. Muito bem, pessoal. O que é essa fase? Quando que essa fase começa? Quando que essa fase termina? Quanto tempo essa fase tem que durar? Então, nós colocamos a fase pré-silábica com 4 anos de idade, o início da vida escolar da criança. Uma criança, ela entra na educação infantil principalmente para desenvolver as habilidades cognitivas, para desenvolver as habilidades motoras, sociais e emocionais. Essas são as habilidades que devem ser desenvolvidas no ambiente escolar: cognitivas, sociais, emocionais, dentro do ambiente escolar. Quando eu falo da fase pré-silábica, significa que a criança ela ainda não compreende a relação da letra, do som da letra, com aquela letra. Então, por exemplo, quando eu falo assim, essa letrinha aqui é a letra R, ela ainda não compreende que aquele formato é a letra R. Essa letra aqui é a letra A. Ela ainda não compreende que aquele formato é a letra A. Mas nem por isso que eu vou deixar de dizer. Eu preciso dizer o nome correto de cada letra, as sílabas corretamente, as palavras corretamente. Aquilo que eu falei na aula passada para vocês também. Principalmente, pessoal, nessa fase pré-silábica. Nada de ficar, aquilo ali é o... Sei lá, eu já ouvi falar, por exemplo, que o carro era o Bubu, que o caminhão era o Dadá. Então, assim, não, isso não é o correto. A criança, ela acaba se confundindo na hora da escrita, na hora da aprendizagem. Então, não. Mesmo que a criança ela ainda não consiga compreender essa relação entre a letra e o som, é necessário que nós falamos. Tem alguém com o microfone ligado? Peraí. Deixa eu voltar ali. Aí, desliguei. Muito bem. É necessário que nós, enquanto educadores, falamos as palavras corretas. Então, é um carro, é um cachorro, não é au au. O cachorro, ele faz au au, né? A onomatopeia que nós usamos para indicar que o cachorro está latindo. Nem por isso eu vou falar que aquilo é um au. Não, aquilo é um cachorro. E o gatinho. Olha ali o miau. Não, não é o miau, é um gato. O gato, ele faz miau, né? A onomatopeia que nós usamos para representar. Então, nessa fase pré-silábica, é muito importante que a criança ela seja o mais desenvolvida possível, que ela tenha um ambiente em que ela possa explorar os sons, que ela pode explorar livros, que ela pode explorar desenhos, e aí é nessa fase que ela começa com as garatujas. Que garatuja nada mais é do que, sabe quando a criança pega e faz um rabisco todo assim na folha, ela olha, fala para você assim, fala: eu desenhei você, professora. Ou mamãe, te desenhei. Você olha, é só um rabisco, né? Mas para aquela criança, aquilo faz sentido naquele momento. Então, ela começa a fazer representação com essas garatujas, com esses desenhos. Ela começa, então, a expressar por meio desses desenhos que muitas vezes não faz sentido para a gente, mas para eles faz total sentido. Então, nesse momento, se você, por exemplo, se é uma criança muito estimulada, você fala para ela escrever, por exemplo, gato, pode ser que ela reconheça o som do A, do O, mas essa fase ainda não é o recomendado, ok? Seguindo ainda dentro da fase pré-silábica, vamos lá. O que nós temos? Nós temos lá, fala para a criança assim: olha, isso daqui é uma borboleta, e mostrar o desenho de uma borboleta. O que a criança pode fazer? Se é uma criança que ela ainda está bem ali no início dessa fase, ela vai desenhar uma borboleta do jeitinho dela. Se é uma criança que ela está um pouco mais avançada dentro da fase pré-silábica, que ela é uma criança estimulada, que ela é uma criança que ela já reconhece o som de algumas letrinhas, ela pode tentar desenhar a palavra borboleta. E aí, muitas vezes, quando ela vai desenhar, vai escrever borboleta, o som que ela vai compreender são das vogais, que é o primeiro passo para nós ensinarmos
a escrita para as crianças. Então, nós primeiros ensinamos as 5 vogais. A, E, I, O, U. Ah, beleza. Então, borboleta. Dentro de borboleta, ela vai reconhecer o som do O. Muitas vezes ela vai escrever O, A. Ou vai escrever O, E, A. Então, vai depender de como aquela criança é estimulada. Mas, ainda assim, dentro da fase pré-silábica, nós temos 3 níveis. Que a primeira dela é a pictórica, seguido do grafismo e a pré-silábica propriamente dita. Na fase pictórica, é a fase, então, do desenho, que é a fase mais primitiva. Então, por exemplo, como nós vamos estudar história na escola, as primeiras formas de comunicação dos povos antigos foram as pinturas rupestres, certo? Então, pessoal, o desenho faz parte da nossa vida desde sempre. Desde sempre. Muitas vezes a gente pega um desenho para a criança pintar, ou a gente pega uma folha sulfite, quem é mãe aí, pai, e às vezes quer sair, manter a criança intertida, sem telas, leva um desenho para a criança pintar, leva um desenho para a criança fazer. Agora, tá super aí na moda esses livros de colorir. Quem que já conseguiu aí? Quem já adquiriu os livros de colorir? Eu ainda não me rendi a eles. Eu ainda não rendi aos livros de colorir, pessoal. Mas confesso que eu tô quase lá. Mas tá muito caro agora. A moda tá muito, né? Em alta, tá muito caro. Muito bem. Então, olha lá, já comprou. Eu ainda não tive coragem, achei muito caro aquelas canetas, marcadores. Eu ainda não entrei na moda, meu filho ainda tá assim também meio. Mas, olha, quer baixar um pouquinho? Quem sabe eu compro, porque eu gosto de pintar. Eu não gosto de desenhar. Eu sou péssima. Eu ainda desenho. É muito engraçado, porque eu ainda desenho. Sabe quando você faz a palitinho? As pessoinhas em palitinho? Eu faço desse jeito ainda. Faço em palitinho ali. E aí, esse é o meu desenho. Esse é o máximo que eu posso entregar. Agora, na pintura, eu sou um pouquinho melhor. Muito bem. Então, o desenho faz parte da nossa vida desde sempre. E é muito engraçado quando nós, por exemplo, eu pedi para vocês desenharem a casa. Cada um fez o seu jeito, cada um desenhou de acordo com a sua realidade. Se você pede para uma criança fazer, por exemplo, vamos fazer, professora, vai sair de tudo, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma maneira de enxergar. Então, a criança, ela registra essas garatujas, ela registra esses desenhos, mesmo sem muito sentido para nós adultos, né? Ela faz, ela rabisca, ela experimenta cores, ela mistura cores, ela pinta de canetinha, ela pinta o rosto, ela pinta a mão, ela pinta o pé, ela pinta o rosto da boneca, e é isso, entendeu? É isso, pessoal. Às vezes a gente fica muito bravo porque a criança pintou fora do limite ali que tem que pintar. Mas ela está aprendendo, né? A gente vai ensinando, a gente vai organizando. Um dia eu cheguei em casa, minha parede estava inteira rabiscada. Inteira rabiscada. E meu filho tinha 4 anos. Aí ele falou: Olha, mãe, eu desenhei um avião. Eu não tive nem coragem de brigar, né? Mas é a maneira que tem para se expressar. E tá tudo bem. Aí eu decidi fazer o quê? Pegar um papel contact que parece quadro, colei na parede assim, falei, pronto, filha, aqui você pode desenhar tanto que você quiser, fica à vontade. E essa foi a minha decoração da minha sala até o ano passado. Quando ele fez 7 anos, ele falou, mãe, agora a gente pode tirar. Mas até eu amava. E até eu amava. Passando dessa fase do desenho mais grotesco, né, da primeira etapa, a criança vai para o grafismo primitivo, que é o segundo nível da fase pré-silábica. Então, o que acontece nessa fase? Essa fase a criança já vai estar ali com seus 5, 6 anos, ok? Então, a criança ela já começa a entender e a relacionar os símbolos que ela desenha com os sons que ela fala. Então, por exemplo, ela já consegue fazer o gato com mais precisão, ela já consegue organizar e ela já consegue falar: olha, esse aqui é um gato, esse daqui é o cachorro,
essa daqui é a mamãe, esse é o papai. Ela já consegue fazer essa relação, já consegue fazer essa organização, ok? Mas a criança já vai estar ali com os seus 5 para 6 anos. Então, olha lá, a criança registra símbolos e pseudoletras. Por que nós falamos de pseudoletras, pessoal? Porque são letras misturadas, com números, com símbolos, com às vezes com desenho. Então, você pede para ela escrever o nome dela, se ela não souber ainda, ela vai muitas vezes só colocar ali a letra que ela reconhece misturado com outros símbolos. Opa, acho que alguém está apresentando. Ela vai colocar ali, então, misturado. Vai misturar letra, vai misturar número, vai misturar símbolo. Às vezes vai colocar um coração, às vezes vai colocar uma estrelinha, às vezes vai colocar o número 1. Por isso que nós chamamos de pseudoletras, porque nessa fase a criança, ela realmente mistura. E aí, muitas vezes, nós ficamos preocupados com... meu Deus, mas está misturando, né? Pessoal, é normal, fiquem tranquilos, porque ela ainda está fazendo essa separação, ela ainda está fazendo essa organização mental de letras, isso são números, este daqui é só um desenho, ok? Então, é essa fase que nós chamamos de grafismo primitivo, beleza? Que é quando a criança ela começa a escrever, mas não escreve com precisão. Ela pessoal, só um pouquinho. Pronto. Vamos lá então. Até que idade é normal? Até os 6 anos ali, iniciando o primeiro aninho, é normal. Depois aí ela precisa parar. Aí ela já precisa realmente reconhecer. Mas até os 6 anos é normal. Mas, muitas vezes, a criança com 6 anos, ela já reconhece muito bem números, letras. Vai depender muito do estímulo dessa criança. Se a criança frequenta certinho a escola, se uma criança tem acesso à leitura. Bom, passando dessas duas fases, nós vamos então para a fase propriamente dita como pré-silábica. Então, o que acontece nessa fase? Nessa fase, a criança ela já superou que o desenho é mistura com a letra, já superou ali, acabou, já passou de fase, tá tudo certo. A criança, então, aqui, com 6, 7 anos, ela já começa, então, a compreender que o desenho é o desenho, a escrita é a escrita. Claro que, por exemplo, a faixa etária é de 4 anos para você entrar na educação infantil. As crianças, elas são estimuladas, elas são trabalhadas, elas são organizadas. Se é uma criança muito estimulada em casa, vai adiantar essas fases. Eu estou falando aqui de crianças que só frequentam escolas, de crianças que têm uma família, uma rotina normal, digamos assim. Nada de uma criança muito hiperestimulada. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, porque a hiperestimulação está aí. Eu acho uma judiação de todo o meu coração colocar uma criança de 2 anos sentadas em uma cadeira para aprender já a ler, escrever com 2, 3 anos. Eu acho que com 4 anos de idade é uma fase ideal, é uma faixa etária ideal para entrar na escola para aprender principalmente coordenação motora, pegar uma tesoura, ter tônus muscular para escrever. Gente, um movimento de pinça, estou até com uma caneta na mão, um movimento de pinça para escrever, a maneira correta de você pegar na caneta para ter firmeza para escrever. Porque se uma criança ela não é ensinada na educação infantil como fazer a pega correta no lápis e na caneta para escrever, ela vai ou escrever muito forte, vai pegar no lápis muito forte para escrever, e aí aquela escrita que fica marcada mesmo, assim, do outro lado, ou vai ser uma escrita levinha, fraquinha, que quase apagada. Então, a educação infantil ela é necessária na organização da alfabetização justamente para pegar no lápis corretamente, pegar na caneta corretamente, organizar ali, pegar numa tesoura corretamente. As crianças chegam no 5º ano, muitas vezes, não estão pegando uma tesoura. Gente, eu quero morrer. Eu quero, assim, fugir e sair correndo.
Então, precisa, né, organizar essas fases para não pular nenhuma. Porque senão a criança vai chegar pulando, pegando assim no lápis, lá quando ela chega no primeiro e segundo ano. Pega assim lápis. Eu já vi criança pegando assim, ó. Fazendo assim. Eu falei, gente, como consegue escrever assim? Então, tem que fazer esse movimento de pinça, tem que pegar. Hoje em dia tem bastante adaptadores realmente. Nossa, eu fico impressionada quando eu vejo assim, de verdade. Eu falo, gente, como consegue ter firmeza para escrever assim, né? Ou eu tenho aluno. Ai, cadê? Vai pegar na tesoura. Gente, tesoura é organizada, tá vendo? Ó, um lado maior e um lado menor, para a gente poder colocar o dedão aqui e os outros 4 dedos aqui para ter firmeza. Aí tem criança que coloca aqui, que coloca aqui, que pega o contrário, assim, que coloca o dedão no maior. De tudo um pouco. É de tudo um pouco. Então, assim, nós precisamos pensar o seguinte: essas crianças que estão entrando na escola com 4, com 5 anos, com 4 anos, né, na educação infantil, e vai passar por todo esse processo de pré-alfabetização, vai passar por todas essas fases, muitas vezes são crianças que têm muito acesso a telas, muito acesso a telas. Então, é extremamente importante na escola estimular a coordenação motora. Gente, sem coordenação motora, a criança não escreve. Porque você precisa ter tônus muscular para a escrita, você precisa ter tônus muscular para você saber que eu não posso apertar muito, porque eu posso rasgar a folha, mas eu também não posso ser muito leve, eu tenho que escrever corretamente. E, infelizmente, as crianças elas estão perdendo essas habilidades, porque a gente pega isso daqui, ó. Você precisa do quê para pegar o celular? Só fazer dentro, né? Então, as crianças elas estão sendo hiperestimuladas muito. Precisa de tudo isso? Não, não precisa de tudo isso. Né? Tem as fases corretas para cada um aprender, para organizar. Então, a gente precisa tomar cuidado também com essa hiperestimulação com as crianças. Ok? Bom, seguindo então na fase propriamente dita como fase pré-silábica, a criança então ela já começa a entender letras, números, desenhos, símbolos, reconhece o papel das letras, ela consegue perceber que aquelas letras juntas elas formam um som. E aí quando a gente começa, e eu acho muito, muito engraçado, principalmente quando a gente é mãe e a gente fica assim, ó, A, E, I, O, U, olha, são as vogais. A mais B forma BA. E aí a gente começa todo esse processo de ensinar as crianças que cada letra tem um som, e se eu juntar uma letrinha com outra, eu vou produzir um outro som. Passou dessa fase pré-silábica, eu entro na fase silábica. E aí, aqui sim, a criança começa a perceber que a escrita ela representa a fala e que ela busca principalmente uma correspondência, quantidade de sílabas, a quantidade de letras, a quantidade tem palavras que são maiores, tem palavras que são menores, e ela começa então esse processo de realmente entender o processo da escrita e da leitura. Então, aquilo que eu falo, eu posso escrever. E a escrita, ela tem uma representação. Para que eu escrevo? Por que eu escrevo? Para que a escrita é importante? É nessa fase que a criança começa a fazer essa assimilação. Então, por exemplo, quando a criança, você pede para a criança escrever cavalo, a criança, ela pode escrever ali, ó, cal. Por quê? Porque às vezes ela não vai reconhecer o som do vá e do lo, se ela ainda não aprendeu essas duas consoantes. Então, ela muitas vezes faz o quê? Nós chamamos de silábica sem valor sonoro, que quando a criança usa uma letra só para representar cada sílaba, mas ela não faz a consciência de como formar aquela sílaba. Então, por exemplo, cavalo. Ela sabe que ela abriu a boca 3 vezes, então ela sabe que tem 3 sílabas. Então, ela vai colocar ca-o, ou vai colocar avô para cavalo.
ela vai representar no papel apenas a quantidade de vezes que ela abriu a boquinha para falar. Ela ainda não tem esse valor sonoro de colocar e assimilar, que o C com A faz o K, o V com A faz o VA, o L com O faz o LO. Por isso que as crianças, quando entram no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, a gente faz o quê? Prova de sondagem. Eu vou fazer uma sondagem para eu verificar como essa criança está chegando da educação infantil e como ela consegue, se ela já consegue entender e representar letras e números separadamente, o valor simbólico, ok? Agora, quando eu tenho uma criança que ela tem um valor sonoro, mas ela ainda não compreendeu ali que a consoante e a vogal juntas formam aquele som, ela vai colocar só o som que ela conhece. Então, cavalo, eu conheço o A e o O. Vou representar o A e o O que eu conheço. E é muito legal, porque é esse o processo e o desenvolvimento do processo de escrita, gente. Não tem outro caminho. Não adianta a gente falar que uma criança vai chegar lá no primeiro aninho, escrevendo tudo perfeitamente, lendo tudo perfeitamente. Ela pode até chegar lendo e escrevendo, se ela for muito estimulada em casa. Mas o processo para chegar até lá também passou por aqui, ok? Passamos dessa fase, nós vamos para a fase silábico-alfabética. Então, vamos lá, que é uma fase de transição. A criança, ela começa a misturar sílabas com hipóteses alfabéticas. Quando a gente fala assim para a criança, para de tentar adivinhar o que está escrito. Tenho certeza que em algum momento você já usou ou usará essa frase. Por quê? A criança, ela olha a palavra e aí ela vê lá, cavalo, por exemplo. Aí ela olha e fala, tem o casa. Aí você fala, para de tentar adivinhar o que está escrito. Olha para a palavra e leia a palavra. Porque muitas vezes a criança só olha a primeira sílaba e fala, cá de casa. Coloca lá, às vezes, tá escrito às vezes sapato. Ela vê lá, sapo. Não, peraí. Calma lá. Para de adivinhar o que está escrito, vamos com calma. Aí é quando a gente começa assim, ó. S com A, muito bem. P com A, pá. T com O, tô. Daí você fala para a criança, e agora que formou? Daí ela fala, vaca. Eu quero fugir. Você fica todo no processo lá. S com A, P com A, pá. T com O, tô. Bem, e agora? O que formou? Daí ele olha para você e fala, vaca. Aí você volta com muita paciência de novo, fala, não, peraí, ó, S com A forma o Sá, tá vendo? Olha o sonzinho do Sá, é o mesmo do sapo, mas também é do sapato, é o mesmo, em outras palavras você vai dando, com o meu primeiro ano do reforço. Gente, não é fácil, a gente já risada, mas tem hora que a gente já risada, né, com as crianças também, tem hora que eu era estagiária, eu tenho que parar de contar a história para a gente adiantar a aula, mas eu era estagiária no primeiro ano. E a professora estava trabalhando a letra T. E aí ela mostrou lá o T de tomate, o T de tesouro, o T. Daí um aluninho levantou a mão e falou assim: eu conheço a letra T. É a letra T de sapo. Aquilo eu não aguentava, eu ria tanto, tanto, tanto. Eu falo, gente, de onde eles tiram que nem associação do som tem? Mas é isso. Falando em associação de som, de consciência fonológica, pessoal, é nessa fase silábica alfabética que a gente precisa estudar os consoantes que possuem sons semelhantes. Então, quando a gente vai, por exemplo, aplicar o conteúdo do primeiro ano, é trabalhado o quê? T e D juntos. Então, T e D são trabalhados juntos. P e B também são trabalhados juntos. Por quê? Por causa do som. O V e o F também são trabalhados juntos para a criança consiga identificar e criar a consciência fonológica da diferença do som dessas letras, que são muito parecidas, mas que têm representações diferentes. Então, por exemplo, eu coloco lá faca,
Se eu tirar o F e colocar o V, fica vaca. Então, essas letras, essas consoantes, elas são sempre trabalhadas juntas ali a partir do primeiro ano. O T e o D, o F e o V, ok? Para que a criança consiga já desenvolver essa consciência fonológica. Por isso que a gente tem muitas atividades, por exemplo, complete com T ou D, complete com FV, complete com C e G, também tem criança que confunde. Então, essas atividades são muito importantes para a consciência fonológica, ok? Então, dentro dessa fase, como que a criança vai escrever? Olha lá, bicicleta. Ela pode escrever de diversas maneiras. Olha lá, pode escrever o B, o I, o C, o T, o A e esquecer das outras letras, colocar acento por causa do som, ou não colocar acento, misturar ali as letrinhas para colocar, ok? Então, ela começa a perceber os fonemas presentes na sílaba, mas nem sempre ela escreve de forma correta, porque lembrando que ela ainda está na fase silábica alfabética, que também é nessa fase que a criança começa a ler assim, ó, mamãe, foca, é nessa fase que a criança começa, que daí ela, quando ela vai ler, ela fica assim, F com O, meu filho fazia assim, ó, foca, F com O, Fá, Fê, Fi, Fô, Fó, K, C com A, K, C, C, K, foca, é normal, é nessa fase, porque eles estão buscando ali na memória, na consciência fonológica, como que é formado o sonzinho daquela letra. Então, tá lendo lá uma palavra e aí eles ficam, vai toda a família silábica para depois chegar naquela. Então, tá, tu, tá, te, ti, to, tu, tá, aí vai pro tu, tá, te, ti, to, tu, tá, tu. Passando por essa fase, nós chegamos à fase de fato alfabética. Aqui sim a criança já compreende o sistema de escrita alfabético, ok? Ela consegue então estabelecer a correspondência entre os sons e as letras, fonema e grafema, escrevendo a palavra de forma mais completa. Nem sempre será a palavra corretíssima, mas ela já tem essa consciência fonológica, ela já consegue estabelecer então essa relação entre o som daquela letra, o som daquela sílaba. Claro que ainda haverá erros ortográficos e tá tudo bem. Antes da pandemia, uma criança ela precisava estar alfabética e ela precisava estar alfabetizada até o terceiro ano, ok? Então, com 8 para 9 anos, a criança ela já precisava estar completa na fase alfabética. Então, ela precisava ler sem pausas, precisar escrever sem tantos erros ortográficos, lembrando, sem tantos erros ortográficos, não sem erros ortográficos, ok? Então, até o terceiro ano. Pós-pandemia, nós não temos como falar que uma criança até o terceiro ano será alfabetizada, ok? Então, a gente fala que o ciclo da alfabetização se encerra no quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Eles estão muito agitados. A gente pode entrar nessa pauta, uma próxima aula de como o comportamento está afetando a alfabetização. E muito, e muito. Então, até o quinto ano, a criança ela precisa estar 100% alfabetizada. Bom, os desafios futuros serão, obviamente, ortografia, acentuação, convenções gramaticais, até porque a nossa língua é uma das que possui mais regras ortográficas ou mais regras gramaticais, e aí a gente vai lutando. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como a criança pode escrever ali na fase pré-silábica. Então, olha lá, muitas vezes não tem nem associação, ela só vai colocando letras assim, aleatoriamente. Aí muitas vezes, ou algumas vezes tem, ó, Luísa ali saiu correto, mas ó, o cavalo. O cavalo saiu H, I, C espelhado e o V. Ah, outra coisa também, que eu não coloquei aqui, mas é importante. Criança que escreve espelhado. Normal até uma faixa etária, tá? Até os 5 anos, a criança escreve espelhado. Por que a criança escreve espelhado? Muitas vezes, ela escreve espelhado, por quê?
ela está naquela transição não, na verdade, ela está naquele primeiro impacto de conhecer todas as letras, todos os formatos. Então, pensa comigo. Eu tenho letra cursiva, eu tenho letra caixa alta, que também é chamada de bastão, e eu tenho a letra de imprensa. Eu coloco a criança desde muito cedo exposta a esses 3 tipos de letras, né? Esses 3 formatos de letras. Então, ela se confunde e ela escreve espelhado por causa disso. Há outras teorias como assim escrever espelhado? É quando você, por exemplo, a letra D, a gente fala letra D, tem a barrigona lá para frente, a criança ela escreve ao contrário, sabe? Que ela faz a letra D virado para o outro lado. Então, ela faz a letra D virada para o outro lado, faz o 5 virado para o outro lado. Isso que é espelhado. Como tá ali, por exemplo, ó, em gato, você tá vendo no slide? A letra B tá espelhado, tá escrito para o outro lado. A letra C também tá espelhado, tá escrito para o outro lado. A gente fala que são letras espelhadas. Muito bem. E na fase silábica, então, ela já começa a fazer essa associação de fonemas e grafemas. Com 8 anos, não. Com 8 anos já não é para escrever mais espelhado. Bom, seguindo, pessoal. Observar uma criança, valorizar suas produções, né? A gente tem que parar de... Aquilo que eu venho conversando com vocês em diferentes aulas. Parar de focar só no que a criança não consegue fazer e focar no que ela consegue fazer. Dando suporte para... Eu tenho uma amiga que faz assim... Dando suporte para essa criança. Parar de falar, ai, mas ele não consegue fazer dessa forma. E parar e falar, não, olha, ele está em desenvolvimento para conseguir fazer dessa forma. Ou focar naquilo que a criança realmente consegue fazer. Olha, que legal, ele já consegue fazer daquela outra forma. Letra cursiva. Vamos falar um pouquinho de letra cursiva. A letra cursiva é importante para o desenvolvimento do nosso pensamento. Por quê? Quando a gente escreve cursivo, o nosso pensamento ele vai fluindo com mais facilidade. Isso são estudos que comprovam que a letra cursiva ela vai trazendo esse pensamento mais fluido. Mas nas escolas atualmente, o que eu tenho visto? Que antes começava-se ali no final do primeiro ano inserir a letra cursiva. Agora eu já estou vendo na educação infantil. Eu já vi escolas lá desde a educação infantil mostrando. Então, a minha opinião como profissional, é necessário apresentar para a criança todos os tipos de letra na educação infantil e começar a trabalhar a letra cursiva a partir do ensino fundamental, especificamente a partir do 2º ano do ensino fundamental, porque essa criança terá muito mais maturidade e autonomia, tônus muscular, organização para conseguir escrever letra cursiva, ok? É aquilo que eu tenho batido muito de frente e tenho discutido muito. Não adianta a gente querer acelerar as coisas em um mundo que já está extremamente acelerado. Chega lá na educação infantil, quer que a criança escreva cursiva, dá cambalhota, vira... Gente, não. A educação infantil precisa desenvolver o que é necessário naquele momento. Psicomotricidade grossa e fina, coordenação, pular no pé só, aprender a recortar, aprender a pegar no lápis e pronto, acabou. Não tem que ficar forçando a criança a escrever letra cursiva com 5 anos de idade. Né? 5 anos de idade tem que reconhecer A, E, I, O, U, o sonzinho das letras, cada letrinha tem o seu nome. Olha que legal, vou aprender a escrever meu nome, mas por favor, vamos parar de acelerar as crianças em um mundo que nós, adultos, já estamos extremamente acelerados. A letra cursiva, então, a partir do 2º ano é o ideal, tá? Começar. Então, vamos lá, gente. Dentro desse olhar psicogenético, nós precisamos olhar para a nossa prática. Então, a psicogenese, ela traz muito essa visão de que nós precisamos valorizar o que as crianças produzem, ao invés de ficar apenas colocando milhões de conteúdos em cima de uma criança, sem que ela tenha o tempo necessário para reter conteúdo. Se nós somos adultos, nós temos o nosso tempo necessário para reter conteúdo, uma criança
de 5, 6, 7 anos, também. Sim, Elisandra, olha, eu preciso até respirar quando a gente fala de sistema. Bom, pessoal, nosso papel então é sermos guias, oferecer oportunidades, valorizar cada passo da criança e focar no que eles conseguem produzir. A aula de conteúdo é hoje, mas eu ainda vou continuar com algumas coisas que eu quero falar com vocês. Vou abrir agora o chat. Quando eu falo de vocês, né? Eles colocaram o pontuário sobre sistema. Sim, a gente luta contra um sistema que é enlouquecedor, gente. Enlouquecedor. Uma cobrança surreal, uma cobrança sem necessidade, uma cobrança que não tem necessidade nesse momento. A gente está vendo uma sociedade doente, a realidade é essa. Nós estamos vendo uma realidade dentro de sala de aula enlouquecedora. Hoje, eu sou professora de estágio e hoje nós estávamos no estágio e uma aluna falou assim, professora, a diretora falou que ainda dá tempo de desistir. Eu dei risada e falei, olha, tempo dá, mas a gente precisa ainda acreditar, a gente realmente precisa ter esperança. Gente, eu acredito muito em educação. Muito, 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 muito. E a criança que sabe letra cursiva, mas quer manter a letra bastão, tem algum problema? Graziele, vamos falar sobre ter problema, o que a escola cobra, o que seria ideal. Nós temos esses 3 pontos, tá? Ter problema? Não. Porque qual que é o princípio da escrita e da fala? Comunicação. Se eu estou me comunicando com o outro e o outro está entendendo o que eu estou dizendo, eu cumpri com o meu papel da comunicação. Não é esse o meu papel de comunicar? Não é esse o meu papel da escrita? Se eu escrevo e o outro compreende o que eu estou escrevendo, ok. Então não tem problema a criança escrever, a criança preferir escrever bastão, preferir escrever. Mas há dentro da escola uma cobrança de que a criança precisa escrever cursiva. A letra cursiva, ela é importante para a criança aprender? É. Por quê? Porque desenvolve o tônus muscular, porque desenvolve o pensamento com mais fluidez. Quando você escreve cursiva, você está ali fluindo o seu pensamento, porque como você não para escrever, o seu pensamento ali também não vai ficando picado. É importante? É. Mas se a criança já aprendeu, já conseguiu identificar isso, já conseguiu associar isso, e ela prefere escrever a letra caixa alta, não há problema. Mas dentro das escolas há uma cobrança de que precisa escrever cursiva. Gente, a Aline Pires, você está com a mãozinha erguida. Você quer compartilhar fazer alguma pergunta, compartilhar algo? Que eu vi que tem umas mãozinhas erguidas. Se alguém quiser abrir o microfone para dizer, eu vou lendo as perguntas aqui também pelo chat, tá, pessoal? Professor, o sistema cobra, porém, existem crianças como autistas que não podem conseguir. Onde se encaixa nessa situação? Cristine, vamos lá. Na aula de educação especial, nós falamos um pouco sobre isso. Que não adianta eu querer cobrar de uma criança aquilo que ela não vai me oferecer, aquilo que ela não vai me proporcionar, aquilo que ela não vai conseguir alcançar. Eu vou frustrar essa criança, eu vou tentar encaixar ela em um sistema em que ela não consegue e eu vou acabar desanimando essa criança em ir para a escola. Então, uma criança autista não consegue escrever letra cursiva, ou ela não gosta, ela consegue desenvolver todas as outras atividades em letra bastão, você vai escrever dentro do seu plano individualizado da criança, que essa criança desenvolve as atividades em letra bastão e alcança os objetivos necessários para aquela faixa etária. Ponto. E aí você vai se blindar e você vai conseguir desenvolver na criança o que é necessário. Hoje, com esse negócio que não pode reprovar, isso me dói, viu, Aline? Não poder reprovar crianças. Será que nós, como mãe, podemos conversar com o professor para não exigir muito sobre essa questão da letra cursiva? Suelen, sim. Você pode, sim, desde que você tenha um argumento plausível, né? Não é só chegar lá e falar, meu filho não gosta de escrever letra cursiva, ele não vai escrever. Não é assim que funciona, porque ele está dentro de um sistema escolar. Mas você, enquanto mãe, fala para a professora do seu filho ou da sua filha, olha, a letra cursiva tem sido
algo muito doloroso para ele. Como que eu posso fazer para ajudá-lo? Até porque tem outras estratégias para a criança aprender letra cursiva. Antes de aprender letra cursiva, a gente faz o quê? Das famosas atividades de preencher pontilhados. Gente, eu adoro aquelas atividades até hoje. A gente coloca lá as atividades para a criança ir fazendo traçado, nos pontilhados. Então, talvez, se a sua criança não tem nenhum laudo, se a sua criança não tem nenhum diagnóstico, você pode fazer isso. Estimular a sua criança a escrever letra cursiva com pontilhado, com traçado, faz impressão de atividades e você tem que passar em cima das bolinhas, ou com a caneta. A minha mãe fazia muito isso. Ela pegava uma folha normal, uma caneta, e ela fazia os pontinhos assim, letra A, letra B, letra C, e eu tinha que ficar passando por cima. E eu amava, 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 amava. Eu sou secretária de uma escola e meu filho dá uma turma para uma pandemia, assim, muito conhecimento. Crianças que passaram pelo primeiro ano durante a pandemia e não conseguiram ser alfabetizadas e estão com muitas dificuldades, gente, não tem para onde correr. Precisa procurar auxílio, precisa procurar ajuda. Tá? Não tem mágica, não tem varinha de condão, não tem Harry Potter que faça essa criança aprender dentro daquele ambiente escolar, dentro daquela sala de aula, se ele não tem bagagem anterior. Então, o recomendado procurem ajuda. Procura uma professora particular, procura uma psicopedagoga, ok? Professora, tem criança que escreve com a mão fechada, educação infantil. Como ensinar a pega no lápis? Tem alguma técnica? Sim, pega vários prendedores de roupa, monta um varal, Larissa, monta um varalzinho assim, pega o prendedor de roupa e fala, vamos pegar o pregador. E aí você vai fazendo isso aqui, ó, a criança. Quando a criança estiver bem envolvida fazendo a pega do pregador, por exemplo, aí você vai lá na caneta, você vai falar para ela, olha, tá vendo? Agora você vai fazer assim, ó, e pegar o lápis. Você vai pegar a sua peguinha e você vai vir aqui no lápis, ó, e vai escrever. Gente, nada melhor do que pregador, e é uma atividade que não precisa, né, não é recurso caro, pregador, um barbante e roupinha. Leva a roupinha e coloca lá. Assim, 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 assim. Na creche que eu trabalho é proibido cobrir pontilhados. Ai, me dói na alma. Professora, curiosidade. O PEI é responsabilidade da professora de sala ou apoio? Das duas. Mas, principalmente a professora de sala, porque a professora de apoio, ela é só a professora de apoio. Você continua sendo a regente responsável pelo aluno. Então, é você que tem que fazer, não é a professora de apoio. Ela vai contribuir com a visão dela. Mas quem faz PEI é professora regente, pessoal. É uma briga isso, eu entendo perfeitamente, porque muitas vezes quem tem muito mais contato com o aluno é a professora de apoio. Mas quem faz PEI é a professora regente, não é a professora de apoio, não é a estagiária. Na escola do meu filho jogaram para de apoio, normal, né? Sempre assim. Alguém vai ter que fazer, alguém pega a bomba e faz, gente, vamos lá. Sim, né? Pega assim, né? Pega no lápis assim. É por isso que precisa trabalhar com coordenação motora fina. Então, outra coisa, bolinha. Aperta a bolinha, solta a bolinha, aperta a bolinha, solta a bolinha. Vai criando força no tônus muscular. Professora, podemos ensinar com comparações? Por exemplo, coisas que a criança gosta com as letras. Sim. Sim, não tem problema. Não tem problema. Estágio a partir do terceiro período, se eu não me engano. Terceiro período. Bom, gente, é isso na nossa aula de hoje. Eu sei que a gente tem muito mais assunto para conversar. Se nós pudéssemos e tivéssemos tempo, nós ficaríamos aqui até meia-noite e ainda ia faltar tempo para falarmos de tudo que é necessário e de tudo que nós queremos, né? Mas o que é PEI? Plano de ensino individualizado. É um plano que nós refazemos para crianças que têm laudo, que apresentam algum laudo. Aí você faz um plano individualizado para aquela criança. Mas é isso, pessoal. Ainda nós temos mais. Deixa eu dar um recado importante. Já anotem na agenda de vocês, por gentileza. Na próxima semana, a nossa aula não será na quinta, será na sexta, no mesmo horário.
Mas como eu tive um contratempo na semana que vem, então eu precisei mudar o horário para sexta-feira, tá? Então, na semana que vem, a nossa aula será na sexta-feira, dia 29, não, dia 30, né? Sexta-feira é dia. Gente, já é dia 30, meu Deus. Ô, Dia... professora, boa noite. Boa noite. Oi, me tire só uma dúvida. Em questão, porque eu queria fazer especialização em AE. Uhum. Qual o melhor curso? Olha, eu não tenho como te falar qual o melhor curso, porque vai muito do que você pretende fazer, né? Do que você Hum, pretende para a sua vida profissional. Então, por exemplo, se você quer trabalhar em uma clínica, você quer atender crianças com laudo, se você psicopedagogia. Agora, se você pretende fazer um concurso para trabalhar em uma escola, para atender crianças dentro da escola, dentro das salas de multifuncionais que nós chamamos, né? Dentro da escola, aí você faz o AE. é para sala de aula mesmo. Então você pode fazer o atendimento educacional especializado. É um No caso do curso é esse, né? Atendimento o quê? atendimento educacional especializado. Pronto. Era essa a dúvida que eu queria saber. Atendimento. Educacional especializado. AE, atendimento educacional especializado. Sim. Porque aí eu moro aqui em Goiânia, Pernambuco. Aí tem um pessoal da educação, né, que diz que aqui as escolas, a maioria, hoje, eles precisam, tem muita criança que elas são especiais, né? E justamente quem faz esse curso você fica mais assim, tem mais conhecimento, assim, né? Sim, sim. Ele é uma Pra, pós-graduação e ele é específico para atender crianças com necessidades especiais. que fica como um apoio em sala de aula, né? Junto com a professora, né? Exatamente. Tá bom, moça, é isso. Obrigada. Imagina. Gente, quem não puder Professora, boa noite. Você pode me tirar mais uma dúvida? posso, Sueli, pode sim. Deixa eu só dar um recadinho antes que eu esqueça. Pessoal, quem não puder Aham. participar da aula na sexta-feira, na semana que vem, a aula ficará gravada e as tutoras ou a Rafaela disponibilizará para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Pode falar, Suelen, que eu posso te ajudar. A minha filha, ela é muito sentimental. Eu trabalho muito com isso com ela em casa, né? E ela falou bem assim comigo. Amanhã tem uma reunião na escola dela, ela falou que a professora foi muito rígida com ela, né? E aí eu não estou sabendo como conversar com a professora nesse sentido, porque eu sei que ela não tem que dar amor e carinho, né? Como a gente faz, tem que dar. Mas eu já percebi que ela é uma professora muito rígida, muito fechada, né? Uma professora que, sabe, é espontânea, ela é muito fechada, assim, com as crianças em sala de aula. Uma professora turrona, né? Ela tem 5 anos apenas. Entendi. Suelen, aí a gente entra, na verdade, em dois caminhos. O jeito que é a professora, e é claro que a gente precisa pensar que crianças com 5 anos são extremamente emocionais e afetivas, então a afetividade faz parte do processo de ser professor, não tem como tirar, né, te vencilhar, isso é impossível. Então, a minha opinião, enquanto profissional e um pouquinho de mãe também aqui, conversar com a Aham. professora no sentido de, olha, professora, a minha filha, vou dar um nome fictício para sua filha, Joana, olha, minha filha, a Joana, ela está tendo dificuldades de relacionamento com a senhora, porque ela está se sentindo muito fechada, e ela gosta de expressar o que ela sente, ela gosta de abraçar, ela gosta de falar, e eu gostaria de saber como que nós podemos organizar isso. Sim. Conversa Muito nesse sentido obrigada. com a professora mesmo. Fala, olha, ela é uma criança um pouco mais sentimental, um pouco mais afetiva, e eu sinto que isso está deixando ela um pouco mais triste, fechada. Como que a gente pode trabalhar isso dentro da sala de aula, professora? E conversa com a professora. O diálogo é sempre o melhor caminho. Muito obrigada. Essa era a minha dúvida mesmo. Por nada, Suelen. Ela já não quer mais ir para a creche. Eu falei, você precisa ir. Aí eu fico desesperada nessa questão.
Eu entendo perfeitamente, mas não fique não. Calma seu coração, conversa, exponha na escola como ela está se sentindo. Aham. Tá bom, muito obrigada. É isso, pessoal. Fechamos por hoje. Alguém mais? Vou correr agora para buscar o meu filhote. E aí nós temos então um encontro no dia 30. Anotem aí na agenda de vocês. No dia 30 de maio nós teremos a nossa última aula referente à alfabetização e letramento. Ok, pessoal? Professora, Oi? eu poderia fazer uma última pergunta? Claro, pode sim. Aqui na minha região, tem muitos descendentes de alemães e italianos, né? Então, até a forma da pronúncia às vezes dificulta no aprendizado das crianças. Tem muito caso de crianças que trocam o P e o B, o C e o G, né? O D e o T. De que forma eu poderia auxiliar essas crianças? Porque até pronunciam corretamente, só que eles têm dúvida quando é um D, quando é um T, sabe? Uhum. Geralmente tem essa troca dessas palavras, dessas letras. Nós estamos falando de crianças de quantos anos? Olha, até o quinto ano, tranquilamente isso acontece, né? São crianças que já escrevem, né? Já são alfabetizadas, porém tem essa dúvida, esse problema, né? Tá. Então vamos lá. Se é uma questão mais geral da turma, voltar com as atividades que eu comentei agora há pouco sobre consciência fonológica. Então, trabalhar com a criança realmente, olha, atividades que precisam ser escritas com T, com D, o som, voltar a trabalhar o som das sílabas. Então, olha, o tá, onde que eu coloco a minha língua para falar o tá? Onde que eu coloco a minha língua para falar o dá? Olha o som, trabalhar realmente bem em cima, como se você estivesse trabalhando ainda na educação infantil, bem em cima do som que eu faço, o formato da minha boca, aonde a minha língua vai, e trabalhar atividades que eles precisam escrever com T, com D, com V, com F, com D, com T, porque são sílabas, são letras que nós falamos que são letras muito parecidas no som. Então, eles realmente trocam mesmo. Por isso, quando a gente vai trabalhar no primeiro ano, a gente trabalha elas sempre juntas. Se eu vou trabalhar o T, eu trabalho o D. Se eu trabalho o V, eu trabalho o F. Eu sempre trabalho junto. Então, a minha dica é: volte a trabalhar a família silábica de cada uma dessas consoantes. Caso seja um aluno específico, ou seja, realmente seja ali 2, 3 alunos específicos, precisamos começar a investigar. Então, chegou no quinto ano ainda com muita dificuldade na escrita, chegou lá no quinto ano ainda com muitas trocas, precisa ser encaminhado para um psicopedagogo para investigar. É necessário. Sim, que eu Agora, se noto for uma bastante questão a geral, aí eu te dou esse conselho de realmente voltar a trabalhar assim, consciência fonológica total, essas atividades de escrita, de diferenciação, de leitura. porque eu noto que são crianças que têm uma descendência mais de alemães, né? Que falam alemão, não sei se interfere, né? Mas são crianças que têm a maior dificuldade com essas letras, né? Interfere bastante, tá? Primeiro porque se uma criança ela é alfabetizada nos dois idiomas, ela vai fazer essa troca mesmo. Eu já dei aula para um aluno que ele era alemão e outro que veio do Canadá. E era muito engraçado, gente, porque eles faziam realmente muitas trocas. Então, por isso que é necessário trabalhar bastante a consciência fonológica. Entendi. Bastante mesmo. Falar, olha, vou estar lá mesmo. Se é assim que a gente pronuncia essa sílaba. Olha onde você coloca a língua para falar o tá, o dá. O caminho Tá é bom. esse. Certo, muito obrigada, professora. Imagina. Pessoal, até semana que vem. Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa noite. A senhora disse que ia falar o nome dos livros para a gente ler. Acho que a senhora se esqueceu. Eu acho que tem alguém com áudio ligado, mas eu não
Não ouvi. Não, eu queria falar pra senhora que a senhora esqueceu de falar o nome dos livros. Os livros que a senhora ia Ah, falar. verdade. Tá até aqui atrás de mim. Gente, ó, vamos lá. Eu vou indicar para vocês 3 livros da Magda Soares, tá? Primeiro é esse daqui, que chama-se Alfabetização e Letramento. Opa, não tá focando. Ai, me senti muito blogueira agora, tá focando. Chama Alfabetização e Letramento e é da Magda Soares. É excelente esse livro. Ele é bem curtinho, ó. Ele não é um livro grosso, ele é um livro curto. E é excelente. Então, anotem aí. Alfabetização e Letramento, Magda Soares. Outro livro também da Magda Soares, os 3 são dela, tá? Chama Alfaletrar. É esse daqui, ó. Chama Alfaletrar, da Magda Soares também. Ele é um pouco mais grosso, esse daqui. Mas é excelente. Excelente. Excelente mesmo. E aí, esse livro aqui, ele traz muito a abordagem... Esse aqui é um dos livros, assim, que me acompanhou por muito tempo, que é o que eu acredito muito. Toda criança é capaz de aprender. Toda criança é capaz de aprender, desde que a gente valorize o que ela saiba realmente. Então, esse aqui, gente, é maravilhoso. O próximo é esse daqui também da Magda, né? Que chama-se Alfabetização, a questão dos métodos. Ele é um pouquinho mais grosso também, mas é excelente, que ela vai trazer aqui estratégias, diferentes métodos para alfabetizar, como que a gente pode fazer, qual que é o princípio, de onde a gente precisa partir. É excelente. Pode repetir o nome do livro? Professora. Oi? Pode repetir novamente o nome do livro da Magda? Posso. Por favor. Ó, esse daqui é Alfabetização, a questão dos métodos. Excelente. Obrigada, professora. De nada. Então, gente, são esses 3 aqui. Se vocês jogarem lá no Google livros da Magda Soares, vocês vão encontrar vários livros dela e podem confiar que são excelentes. E é isso, pessoal. Nos vemos, então, na sexta-feira. Encontro vocês na Professora, sexta, às 8 horas. Oi? deixa eu te perguntar, essa aula vai estar disponível no YouTube? Sim, estará. Aí como que eu faço para acessar? Sabrina, eu acredito que amanhã as meninas vão organizar para disponibilizar e elas vão enviar no canal de transmissão do WhatsApp. Certinho. Obrigada. Tá? Que agora com o canal fica melhor, né? Eu achei que ficou bem melhor. a Sim, é comunicação. porque eu cheguei atrasada na aula e eu não consegui entender muito bem. Ah, tá. Tudo bem. Aí vai ficar gravado e as meninas vão disponibilizar para vocês. Certinho, obrigada. De nada. Boa noite a todos, então. Deus abençoe. Professora, Oi? tira só mais uma dúvida minha. Claro. Em questão da lista de presença, que eu assisti 2 aulas, não consegui acessar, e eu tô preocupada, porque eu não sei como que vai fazer. Tamires, essas aulas, as minhas aulas na quinta-feira não terão lista de presença. Sim. Não, Tá? Então pode ficar tranquilo. obrigada. Mais alguém, pessoal? Então, ó, um beijo no coração, boa noite, fiquem com Deus, bom descanso e muito obrigada pela companhia. Nos vemos na sexta-feira, hein? Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Fica com Deus. Amém. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.